Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um momento de estudo bíblico que Deus nos permite termos nesta noite de quarta-feira, onde queremos falar sobre alguns aspectos interessantes que a Bíblia nos traz. E hoje vamos ver que a Bíblia, em diversos momentos, traz as pedras como monumentos de testemunho do poder de Deus, né? Momentos de acordo com Deus, né? Onde pactos foram selados entre Deus e o povo, onde o povo demonstrou em resposta a Deus que permaneceria firme nesta fé. Então, por isso, vamos ter o tema hoje do nosso estudo, Até as Pedras Testemunham. E desde já fica um convite para nós exercitarmos a nossa fé e praticarmos a vida espiritual em nosso meio. Bacana, né? Então tá bom, nós estamos transmitindo o estudo bíblico hoje tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Então você fique bem à vontade em acompanhar. Se você está no Facebook, pedimos que você compartilhe esse estudo bíblico, né, na sua rede de amigos também. E para vocês que estão no YouTube também, ali sempre ficará gravado, podem utilizar, ver e rever o estudo sempre e compartilhar os estudos com quem você queira também, tá bom? Então, para nós darmos início, nós queremos falar com Deus em oração. Querido Deus, bondoso Pai, te louvamos por esse momento tão precioso, onde podemos estudar a Tua Santa Palavra. E pelo Teu amor, pelo Teu poder que tu já demonstraste no mundo inteiro, queremos agora continuar sendo Tuas testemunhas. Utiliza-nos, portanto, como vasos de bênçãos, vasos de honra, que transportam, que levam, que armazenam e que compartilham o Teu amor, o Teu perdão, o Teu poder e a Tua misericórdia. Por Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Joia, vamos ver alguns textos bíblicos aqui. Aliás, antes de iniciarmos, se você tem um pedido em especial que gostaria que incluíssemos depois na oração, pode enviar tanto pela nossa sala aqui no YouTube ou no Facebook, e o auxiliar fará as devidas anotações e depois incluiremos no momento da oração. Tá? Joia. Então o tema hoje é até as pedras testemunham, até as pedras comunicam. E o texto que nós queremos iniciar falando sobre isso é o texto de Lucas, no capítulo 19, os versículos 41 a 44, onde Jesus chega a chorar por Jerusalém por rejeitar a Ele como Senhor e Salvador. E ele utiliza aqui as pedras também para demonstrar o seu poder, demonstrar a sua palavra e o poder da sua presença, né? Então vamos acompanhar ali o texto de Lucas capítulo 19, versículos 41 até o versículo 44, onde você vê assim na sua tela aí. Quando Jesus chegou perto de Jerusalém e viu a cidade, chorou com pena dela e disse: Ah, Jerusalém, se hoje mesmo você soubesse o que é preciso para conseguir a paz, mas agora você não pode ver isso. Pois chegarão os dias em que os inimigos vão cercá-la com rampas de ataque e vão rodeá-la e apertá-la de todos os lados. Eles destruirão completamente você e todos os seus moradores. Não ficará uma pedra em cima da outra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio para salvá-la. Então, este é o texto base que nós vamos utilizar aqui. Vamos ter outros textos também, outros textos bíblicos, para nós andarmos nessa linha de raciocínio. Até mesmo as pedras testemunham, né? Um outro texto que queremos dar destaque aqui nesse início é o texto de 1 Pedro, capítulo 2, o versículo 5. Né? E esse texto também aparece aí na sua tela. E diz assim: vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que, por meio de Cristo Jesus, ofereçam sacrifícios que Deus aceite, né? Então, tendo estes versículos como base, nós podemos parar e refletir um pouco.
o quanto nós estamos praticando a nossa fé, fazendo com que a nossa vida seja uma vida de testemunho para as pessoas, para aqueles que estão nos vendo, para aqueles que estão nos ouvindo. Eles estão tendo a capacidade de interpretar as nossas palavras e as nossas atitudes como atitudes e palavras cristãs, coerente com o cristianismo. Nós estamos testemunhando esta fé nos dias que se seguem. Para tanto, esses versículos bíblicos nos levam nesta reflexão muito séria, né? E para mostrar que Deus pode utilizar até mesmo pedras para testemunhar o poder dele, né? A ação dele na nossa vida. Até pedras Deus pode testemunhar. Ele quer que nós, como pedras vivas, façamos esse testemunho de forma natural, né? Testemunhando o amor de Cristo por nós, por onde quer que nós vivamos. E esse texto que nós acabamos de ver, o de 1 Pedro 2,5, é um pedido que Deus pede, que Ele faz para nós, né? Nós como pedras vivas. Então, se há pedras vivas, há pedras mortas. Nós, como filhos de Deus, somos considerados pedras vivas, né? E vivos não porque nós respiramos, não porque nos alimentamos, não apenas porque nos movemos, né? Mas somos testemunhas vivas de Cristo porque Ele nos deu uma nova vida, um novo significado para a nossa vida. Não somos simplesmente qualquer pedra, mas somos pedras vivas, né? Vamos pegar alguns textos lá do Antigo Testamento, e o primeiro texto é o texto de Gênesis capítulo 28, o versículo 18. Observem ali. Gênesis capítulo 28, o versículo 18, e diz assim: Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs de pé como um pilar. Depois derramou azeite em cima para dedicá-la a Deus, né? Então, nesse exemplo bíblico aqui, nesse texto bíblico, Jacó levantou-se bem cedo, pegou a pedra que serviu de travesseiro durante a noite e colocou de pé, como um pilar. Por que colocou assim, né? Para que aquela pedra servisse de testemunho, para que aquela pedra pudesse comunicar alguma coisa, né? E ali Jacó fez a Deus a seguinte promessa, olhem só: se tu fores comigo e me guardares nesta viagem que estou fazendo, se me deres roupa e comida, e se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai, então tu, ó Senhor, serás o meu Deus. Esta pedra que pus como pilar será tua casa, ó Deus, e eu te entregarei a 10ª parte de tudo quanto me deres. Veja só o pacto, o acordo, o combinado que Jacó faz com Deus. E este acordo, ele é selado com o selo da pedra erguida ali. Aquele é o sinal, aquele é o símbolo. Aquela pedra como pilastra, como um pilar, serviria como símbolo para tanto Jacó lembrar, quanto Deus lembrar daquele acordo que ali estava sendo feito, né? Então, aquela pedra que Jacó utilizou estava comunicando algo. Qual que era a comunicação? O pacto, o acordo, o combinado que foi feito entre Deus e Jacó ali, né? Outro texto bíblico de Êxodo capítulo 24, versículo 12. Êxodo capítulo 24, o versículo 12. E aqui então o Senhor Deus disse a Moisés, né? Deus chamou Moisés ali para conversar com ele, e desse texto então nós vemos o seguinte relato. Então o Senhor disse a Moisés: suba o monte onde eu estou e fique aqui, pois eu vou lhe dar as placas de pedra que têm as leis e os mandamentos que escrevi, a fim de que você os ensine ao povo. Novamente, as pedras sendo utilizadas por Deus aqui para escrever, para registrar, para carimbar a sua vontade, os 10 mandamentos.
E através desta escrita que havia nas pedras, Moisés agora ensinaria ao seu povo. Portanto, aquelas tábuas de pedra, aquelas 2 placas de pedra, elas estavam comunicando algo. Elas estavam testemunhando a escrita de Deus, porque não foi Moisés que escreveu, não foi Moisés que talhou na pedra, Deus escreveu, Deus registrou naquelas pedras a sua vontade. Né? E então estas pedras entregou a Moisés. Estas pedras, portanto, comunicaram a Moisés a vontade de Deus para com o povo. E Deus pediu, agora Moisés ensine isto ao povo. Então lá foi Moisés carregando e mostrando essas tábuas. Sabemos que o contexto ali, Moisés chegou embaixo, viu o povo adorando deuses falsos, tinham feito um bezerro de ouro, ficou tão irritado, quebrou essas placas de pedra, né, ali diante do povo. Né? Mas vejam o quanto aquelas placas comunicavam a vontade de Deus, que antes de chegar esta vontade ao coração e à mente das pessoas, eles já tinham quebrado o primeiro mandamento. Antes de chegar à vontade de Deus, o povo já tinha quebrado a vontade de Deus ali, o acordo, o pacto que Deus estava fazendo com eles ali. Né? Em Josué capítulo 4, versículo 1, também é um texto muito interessante, né? Que fala a respeito do símbolo das pedras. É claro que aqui, meu povo, nós podemos encontrar muitos outros versículos bíblicos que citam exemplos de pedra. Nós não vamos utilizar todos eles, tá bom? Vamos utilizar apenas alguns aqui para trazer a importância disso para a nossa vida. Então, Josué capítulo 4, o versículo 1, e o versículo 1 em diante ali, né? Quando todo o povo de Israel acabou de atravessar o rio Jordão, o Senhor disse a Josué. E olha só o que ele diz, agora vem na sequência. Os versículos 2 e em diante diz assim, ó. Escolha 12 homens, um de cada tribo, e dê esta ordem. Peguem 12 pedras do meio do rio Jordão, o rio do qual eles estavam atravessando em seco, né? Deus fez abrir o rio para eles poderem atravessar em seco o rio em direção à terra de Canaã. Então, repetindo o versículo 3 aqui. E dê esta ordem, peguem 12 pedras do meio do rio Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados, levem essas pedras e coloquem onde acamparem hoje à noite. Né? Então, Josué, após ouvir esta ordem de Deus, fez exatamente como Deus mandou e passou este recado, então, ao povo de Deus, aos líderes que ali estavam. E estas 12 pedras foram pegas e transportadas junto, retiradas de dentro do rio, e depois, fora do rio, ali foram juntadas e formaram ali um altar. Formaram ali um conjunto de pedras que estavam comunicando, que estavam testemunhando aquele grande poder de Deus. Porque Deus abriu as águas. Mas aquele poder só foi visto pelo povo de Deus, né? Por aqueles que ali estavam. E alguns do povo contrário de Deus puderam ver ali, mas ficou algo momentâneo. As pedras que foram tiradas e erguidas como altar, como monumento, passaram a ser vistas por séculos e séculos. Muitas outras pessoas viram e quando olhavam para aquela pedra, imediatamente se lembravam do grande poder de Deus, o poder que Deus havia colocado em prática novamente diante do povo. Né? E estas pedras, portanto, estavam ali comunicando esse poder, comunicando a presença de Deus, comunicando que diante ali dos sacerdotes, da Arca da Aliança, né, Deus se mantinha presente e se mantinha fiel à sua palavra de proteger o povo, de conduzir o povo a uma terra prometida. Né? Então, muito interessante esse texto aqui também que fala a respeito das pedras que comunicam. Né? No Novo Testamento, e aí
assemelha-se ao texto que nós lemos do início de Lucas, já vamos voltar a ele de novo, mas é o texto de Mateus capítulo 21, versículo 42. Observem ali. Né? Mateus capítulo 21, o versículo 2. 21, versículo 42, desculpa. Tá? E esse texto, então, nos diz aqui assim: Jesus, então, perguntou: vocês não leram o que as Escrituras Sagradas dizem? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor, e é uma coisa maravilhosa. Então, Jesus aqui, referindo-se a Ele próprio como a pedra que os construtores rejeitaram, né? A pedra de esquina, a pedra principal, a pedra de fundamento. Né? E Jesus também, para mantendo essa linha de raciocínio sobre a pedra sólida, a base sólida, ele próprio conta a parábola dos dois construtores. Aquele construtor que construiu sobre a areia, né, resultou que não deu segurança, firmeza para a sua casa, e na primeira tempestade, primeira chuva, primeiro vento forte, aquela casa caiu. Ao contrário do construtor que ergueu a sua casa sobre a rocha, sobre uma base firme, sólida. Né? Veio a mesma tempestade, as mesmas forças do vento, a mesma chuva, a mesma enchente, mas aquela casa permaneceu firme e intacta. Por quê? A base era sólida, a base era firme, né? Intacta. E Jesus utiliza aqui também esta ilustração, a imagem da pedra que traz segurança, traz firmeza, para dizer que Ele é que dá segurança para a nossa vida. Então é um convite para sempre construirmos a nossa vida sobre Ele, pois Ele comunica toda essa segurança para nós, toda essa firmeza, essa proteção diante dos problemas que assolam a nossa vida. Né? E aqui lembramos novamente do que Jesus diz ao povo de Israel, quando no texto do Evangelho de Lucas, que nós ouvimos há pouco, né? Em Lucas 19, 41, de uma forma especial, quando Jesus diz ali assim: quando Jesus chegou perto de Jerusalém e viu a cidade, chorou com pena dela. Né? Chorou por quê? Porque ele próprio disse: se vocês soubessem o que é preciso fazer para conseguir a paz. Né? O povo sempre buscou a paz, a tranquilidade, e a maneira como que de procurar a paz era construir muros fortes, né, impenetráveis, né, e etc, etc. Né? No entanto, Jesus faz com que eles comecem a pensar de que toda a estrutura terrena, né, pode ser construído da melhor forma possível, com as melhores pedras, com a melhor base. Mas se for algo em que Deus não está presente, tudo isto pode ruir. Né? A própria terra prometida, terra de Canaã, né? Aquela muralha de Jericó que era sempre intransponível, nenhum exército conseguiu derrubar aquelas muralhas, até Josué chegar com o povo de Deus, né, com o exército de Deus, e eles simplesmente marcharam em volta daquelas muralhas, seguindo a ordem de Deus, tocando as trombetas e marchando, sem atirar uma pedra sequer, sem mover uma força braçal sequer contra aqueles muros. E Deus fez aquele muro cair, aquele muro ruir. Né? Jesus também nos lembra, bem-aventurados, ou seja, felizes são aqueles que buscam pela paz, mas a paz aqui não é apenas ausência de guerra, né, ou a paz terrena, a paz aqui. A tradução do hebraico para paz é o termo shalom, né? E shalom não significa apenas ausência de guerra, não significa apenas ausência de inimizades ou brigas, né? Mas inclui aqui também tranquilidade, inclui aqui segurança, inclui saúde, inclui prosperidade, inclui bem-estar material e espiritual para todos. Isso vemos em alguns textos, não vamos procurar agora, mas Salmo 29, 11, por exemplo, João 20, 21, ali Deus nos atesta esta verdade. Né?
E então a maneira de Jesus dizer isto ao povo: ó, vocês que procuram esta paz, olhando apenas para este mundo, vocês podem encontrar isto agora, eu estou aqui na frente de vocês. A pedra que os construtores rejeitaram sou eu. E qualquer muro, qualquer edificação, qualquer templo que for construído sem ter a mim como base, né, sem ter sido feito com fé no Salvador Jesus, no perdão dos pecados que Jesus oferece, qualquer edificação ela vai ruir. Né? E ele falou que isto iria acontecer. Né? E para se ter isto agora, era simplesmente preciso crer em Cristo como seu Salvador. Né? E aqui também podemos ver as consequências de rejeitar a Cristo Jesus, aquele que é a pedra angular. Né? E as consequências recaem também sobre a cidade, recaem sobre um povo. E no nosso meio cristão, as consequências podem cair até mesmo sobre nossas famílias, sobre aqueles com quem nós convivemos. Quando, por exemplo, se eu rejeitar a Cristo, é óbvio que eu não vou querer falar de Cristo para aqueles que estão ao meu redor. Então, ali já cessa aquele vínculo de bênçãos que Deus derrama sobre mim, sobre a família, sobre as pessoas que estão ao meu redor. E assim é com cada pessoa que rejeita Cristo Jesus. As bênçãos param de cair sobre ele. Né? E muitas vezes também sobre as pessoas próximas com quem ele convive, com que a pessoa convive, seja o marido, seja a esposa, né, seja amigos e colegas de trabalho, seja patrão. O lugar onde a pessoa poderia testemunhar a Cristo, né, faz o contrário. Né? E Deus deixou bem claro, desde do Antigo Testamento, que o salário do pecado é a morte. E a morte é a ausência de fé, porque todo aquele que crê em Cristo tem nova vida, tem um novo sentido para a sua vida. Por isso Jesus diz, não ficará pedra sobre pedra. Né? A rejeição a Cristo faz com que esse mundo caia em ruínas. Não ficará pedra sobre pedra. Isso por quê? Porque o povo não reconheceu o Messias como o Salvador da humanidade, o qual veio para salvar aquele povo. E Jesus diz, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis abraçar todo o meu povo, mas vocês não quiseram, todo o seu povo, mas vocês não quiseram. Isso mostra que não se pode brincar com o tempo da graça, que é o tempo em que a gente está vivendo. Ou seja, desde o nosso nascimento até o dia da nossa morte é o tempo da graça. Né? Isso de qualquer pessoa. É o tempo em que a pessoa tem para ouvir a palavra de Deus, crer e testemunhar esta palavra. E é interessante que quando Jesus diz, não ficará pedra sobre pedra, quantas lições nós podemos aprender com as pedras, né? As pedras, elas não têm vida própria, elas não andam, né? elas não se movem para cá e para lá, nós não vemos montanhas se movendo, nem pedras procurando outros lugares, mas podemos aprender muitas lições com as pedras, pois elas são exemplos utilizados por Deus na Escritura, né? E a maior função, né, para a qual a pedra é citada nas passagens bíblicas é para servir de testemunho, é para comunicar o poder de Deus. Né? E aí Jesus diz, Jerusalém, se hoje mesmo você soubesse o que é preciso para conseguir a paz, no texto de Lucas, né? Mas agora você não pode ver isso. Não ficará pedra sobre pedra, diz Jesus. Né? E futuramente aquelas pedras serviriam de testemunhas de que Cristo estava de fato falando a verdade. Quando Jesus estava ali diante dos olhos das pessoas, onde Jesus puderam ouvir com os próprios ouvidos diretamente a voz de Jesus saindo, né, da boca de Jesus. Puderam ver Jesus, puderam tocar em Jesus, puderam caminhar com Jesus. Naquele momento em que Jesus estava ali diante deles, eles não creram, rejeitaram a Jesus. No entanto, as pedras que ruíram, as pedras que fizeram o templo desmoronar, tudo aquilo serviu de testemunho. Tudo aquilo comunicou. Né? Aquelas rochas sem vida comunicaram para aquele povo que Jesus que estava diante deles, de fato era o Messias, o Filho de Deus, em quem eles deveriam crer,
a quem eles rejeitaram, enquanto o tempo da graça estava ali diante deles, né? Há até um ditado: é preciso ver para crer. Nós sempre utilizamos esse ditado baseado agora me fugiu o nome do profeta. Enfim, daqui a pouco eu lembro, né, do discípulo de Tomé, né, que precisou ver para crer. E quando nós lembramos desse ditado, e também um versículo bíblico, mas muito usado como um ditado nos nossos dias, vendo as pedras no chão, Jerusalém pôde ver que Jesus estava falando a verdade, né? Jesus teria assim Jerusalém teria aquele algo a mais para crer de fato que Jesus estava falando a verdade, né? As pedras no chão são testemunhas para Jerusalém de que Jesus realmente era o Messias prometido e que esta salvação estava ali diante deles. E todo aquele que cresce naquelas palavras, mesmo que Jesus não estivesse mais ali diante deles, mas todos aqueles que crescem naquilo que ele ensinou, né, teriam também a paz que eles estavam procurando, né? E notem a profunda tristeza de Jesus por saber o que aconteceria, né, ao ponto de Jesus chorar pela cidade, chorar por aquelas pessoas. E Jesus chorou de tanta pena, de tanta tristeza daquele povo, né? Uma dureza do coração daquele povo que partiu o coração de Jesus, né? E eles perceberam que Deus lhes estava dando uma chance nova, né? E aquela era a última, mas era mais uma chance que Deus estava dando a eles para reconhecerem que Jesus estava ali pronto para salvar e resgatar todos eles. Meus queridos irmãos e irmãs, aquele templo de Jerusalém era magnífico, era grandioso, mas veio a ruína, veio abaixo, veio a terra, com o poder de Deus. E assim como Deus falou, aconteceu. Tudo aquilo que Deus promete, tudo aquilo que Deus fala, assim Ele faz. E uma das formas com que Ele lida conosco é nos abençoando, é pedindo que nós sejamos bênçãos para nós e para as outras pessoas com quem nós convivemos, né? Por isso, vamos relembrar aqui o texto de 1 Pedro, capítulo 2, o versículo 5, o texto que nós ouvimos antes, mas que nos faz relembrar aqui estas verdades, né? Onde Deus nos diz assim: vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Então, sejamos essas pedras vivas. É uma afirmação que Deus dá. Ele diz que nós somos pedras vivas, não que seremos ou que tentaremos ser de alguma forma ou de outra, ou seremos classificados como. Deus diz: vocês como pedras vivas, né? E Ele pede então agora para que nós construamos um templo espiritual. O que significa isso? A nossa vida, né, pelo fato do Espírito Santo habitar em nosso coração, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? O nosso corpo é um templo espiritual. E como tal deve ser refletido as nossas atitudes, o nosso comportamento diante das pessoas, para que reflitamos este amor de Deus. Então pense assim, meus queridos, se até as pedras comunicam, em todos esses exemplos que nós vimos aqui, as pedras falam, entre aspas, né? Elas testemunham o poder de Deus em todas as situações que vimos nos textos bíblicos, tanto mais nós podemos fazer, né? Nós que temos a nova vida, nós que nos movemos, nós que falamos, nós que agimos, nós que podemos compartilhar tudo que Deus nos deu com as outras pessoas. Tão mais fácil é nós agirmos. Que as outras pessoas também, ao olharem para nós, nos vejam como pedras vivas, como testemunhas deste Deus que tanto nos ama. Ok? Muito bem, meus queridos irmãos. O estudo de hoje é este, então. E agora nós queremos ver e saudar aqui a cada um que estão nos acompanhando. Aqui, vamos começar no Facebook. Vamos ver aqui.
Opa. Opa, vamos ver aqui. Deu crepes na transmissão, é? Eita, nós. Não tem problema. O Xará já respondeu lá, né, que colocaremos o vídeo, né, no YouTube, para que então não haja mais travamentos e ali possamos então acompanhar o texto bíblico, o estudo de forma integral, ok? Pedimos desculpas, mas é algo que nós não controlamos também. A tecnologia está aí, nós utilizamos e algumas falhas, alguns problemas técnicos sempre acontecem, né? Joia. Acho que não temos... Alguns pedidos de oração chegaram hoje, antes do estudo bíblico aqui, tá? E vamos ver aqui, a Ariete pede oração pelo casal Pérsia e Anderson Puff, né? O Anderson está com Covid-19, está internado. A Pérsia está isolada em casa, não está com vírus, mas está em isolamento. Então, a Ariete pede pelo casal de amigos deles, a fim de que Deus continue abençoando a recuperação do Anderson ali, né? Oraremos também em favor da Traude, de todos os familiares. A Traude perdeu a sua mãe, né, no sábado, e precisamos então nos unir nesta mesma fé, pedindo que Deus continue mantendo nela este conforto, esse consolo que Ele já está concedendo em seu coração. Também a Ivone pede oração pelo seu neto, né, o Antonique, que está com Covid-19. E, aliás, os índices aqui em Blumenau estão aumentando muito, né? Já estamos na zona de perigo, a zona grave, novamente. E eu vi nas redes sociais, no site da prefeitura, que hoje não terá live do prefeito para comunicação, mas sim apenas amanhã às 10 horas para tratar desse assunto. É um indício que notícias boas não virão, né? Também o Álvaro Schultz pede oração ao filho, que está de aniversário na próxima sexta. Muito bem, na sexta-feira, então, o neto do Álvaro estará completando mais um ano de bênçãos. Oração também pela Rosane Guibin, né, que está em tratamento médico. Vamos incluir ela nessas orações, né? E também pedimos desculpa e paciência, nós vamos postar este vídeo do estudo bíblico, que é um vídeo muito bacana, um estudo muito interessante também, de forma integral no YouTube, e publicaremos o link na sequência, então fiquem atentos para que todos possam ver e acompanhar de forma ininterrupta o estudo bíblico aqui, tá? Mas deixa eu perguntar, Xará, caiu só no Facebook, no YouTube continuou direto? Caiu no YouTube e no Facebook, tá andando tipo caracol. Ah, sim. Ok. Mas vamos restabelecer isso aí. Como o estudo fica gravado no computador, poderemos postar ele de forma integral depois no YouTube. Muito bem. Vamos então falar com Deus em oração. Querido Deus, bondoso Pai, nós te louvamos por mais uma oportunidade de estudo bíblico, onde vimos a Tua palavra, excelentes textos bíblicos que nos mostram do Teu poder, do Teu cuidado para com a humanidade, fazendo-se uso até mesmo da natureza que Tu criaste de uma forma tão perfeita. Testemunha o Teu poder, testemunha a Tua graça, testemunha o Teu amor por todos nós. Pedimos ao Pai amado, nós como pedras vivas, a que continuemos sempre firmes nesta fé em Ti e queiramos ser testemunhas Tuas. Se até mesmo as pedras comunicam, se até mesmo as pedras podem testemunhar do Teu amor, nós como pedras vivas queremos falar ainda mais do Teu amor por nós e por toda a humanidade. Por isso, utiliza-nos a cada dia de uma forma muito plena e intensa. Nesta união, nesta comunhão que temos e sabemos do Teu poder, do Teu amor e da Tua graça, nós colocamos o casal Pérsia e Anderson Puff,
aos teus cuidados. E da mesma forma incluímos debaixo das tuas bondosas mãos o Antonic, neto da Ivone Schneider, que também está diagnosticado com Covid-19. Abençoe a estes, ó Pai amado, que eles sintam o calor do teu poder em seus corações, onde tu ali estarás trabalhando na fé que tu deste a eles, fortalecendo esta fé e fortalecendo a comunhão contigo. Também queremos te agradecer pelo filho, né, do Álvaro Schultz, que estará completando na próxima sexta-feira mais um ano de bênçãos. Abençoe ao filho, abençoe ao Álvaro, abençoe a esposa, abençoe também a todos os familiares, a fim de que nesta data tão importante não celebrem apenas um simples aniversário, mas celebrem mais um ano de vida, mais um ano de bênçãos, mais um ano em que podem receber as tuas bênçãos e compartilhar estas bênçãos com as demais pessoas. Querido Deus, abençoe também o tratamento de saúde da Rosane Guebin, que precisa sempre dos teus cuidados de uma forma especial, assim como precisa dos cuidados dos médicos e medicamentos que estão ao dispor dela. Continue a fortalecer a ela, continue a proporcionar a eficácia desse tratamento em sua vida, na certeza de que, ó Pai amado, tudo que está ao teu controle, à tua disposição e de acordo com o teu querer e os teus planos, tudo isto concederás a todos nós, teus filhos e filhas. Abençoe estas palavras do estudo que nós ouvimos hoje em nossos corações e que possamos, de fato, refletir em nossa vida e sermos pedras vivas, testemunhas do teu amor por onde quer que vivamos. Por Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Vamos ver aqui se, eu acho que a conexão, então, derrubou também os ouvintes aqui, né? A conexão, então, não temos como saudar a todos de uma forma individual, a cada um que está nos acompanhando aqui, mas agradecemos desde já a todos que estão vendo, porque como o sinal caiu, derrubou também os nomes de quem estava ali acompanhando e assistindo. Que Deus acompanhe a todos e nós seguimos debaixo da proteção de Deus, testemunhando sempre este amor por Ele. Nossa próxima atividade agora é o sábado, o nosso culto às 19 horas aqui no templo, né? Que Deus acompanhe a todos, hoje e para sempre. Amém.